Então, é uma pluralidade muito grande. A gente tem negra lésbica, a gente tem negra trans, a gente tem negra gorda, a gente tem negra magra, retinta, tem... Exatamente, sabe? Então, todas nós temos que ser contempladas sim. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes do vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade. A casa é nossa, é tudo nosso. Mas se inscreve no canal. Você é nosso mesmo? Se inscreve no canal. Aproveita, passa lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Fomos convidadas, gente, pela ONU Mulheres. Vocês estão entendendo que é isso? Muito obrigada pelo convite, inclusive. Nossa, uma honra pra gente. E aí, a ideia é que a gente fale sobre o que é preciso para que mulheres negras alcancem a igualdade até 2030. A gente fez aquela nossa lista, a gente gosta de uma lista aqui no canal. Entendeu? Então, a gente fez uma lista para conversar sobre isso com vocês. O primeiro desses pontos, né, gente? A garantia da segurança dentro e fora de casa. As mulheres negras são as que mais sofrem abusos domésticos, né? São as que mais estão em relacionamentos abusivos, são as que mais são assassinadas pelos companheiros. Isso é muito importante a gente falar sobre isso para as mulheres negras, porque muitas vezes nós não nos sentimos amparadas nem pela justiça, assim, nem pela lei, sabe? Às vezes, já tem relatos, né, de mulheres que chamam a polícia e aí a polícia acha que não é isso tudo, né? Então, muitas vezes a gente se sente desamparada dentro de casa e quando a gente vai procurar ajuda. A minha vizinha, ela passou por uma situação dessas. O marido dela agrediu ela e agredia, assim, sabe? Já tinha bastante tempo. E aí, quando ela resolveu procurar a polícia, o policial teve a pachorra de olhar na cara dela e falar: por que a senhora não procurou a polícia antes? Já que não é a primeira vez que ele agride a senhora. Ela virou e falou que é porque ela se sentia, assim, intimidada e tal. Aí ele virou e falou: ah, mas quantos filhos a senhora tem com ele mesmo? Ela virou e falou: ah, eu tenho 4 filhos com ele. Aí o policial virou pra ela e falou: então, ele não deve ser tão ruim assim, né? Porque se a senhora tem 4 filhos com ele... E aí o papel é nos proteger ou nos julgar? As mulheres negras, elas precisam ter a certeza de que elas vão sair para trabalhar, de que elas vão sair para estudar, enfim, de que elas vão sair para ganhar a vida, para ganhar o pão de cada dia, mas elas vão ter um lugar seguro para deixar seus filhos. O meu bairro é um bairro que tem muitas mulheres negras, elas precisam ganhar o pão de cada dia, precisam lutar para isso, só que muitas, assim, não tem onde deixar os filhos, porque não conseguem vagas nas creches. Muitas mulheres negras e principalmente muitas meninas negras estão sendo mães e sendo mães cedo, só que aí você vira e fala: ah, então aquela pessoa precisa de um emprego, ah, então aquela pessoa precisa arrumar, ela precisa arrumar alguma coisa para fazer. Tá, mas você oferece condições para que essa pessoa tenha onde deixar a criança? Você oferece condições dignas para isso? Então, como é que a gente vai criticar? É uma coisa que eu vejo, e acho que vou continuar vendo por muito tempo acontecer, mulheres negras não terem postos dignos de trabalho. Mesmo quando são formadas, mesmo quando têm experiência, tem tudo, mas ainda faltam postos dignos de trabalho para as mulheres negras. Porque nós, mulheres negras, é que estamos, né, nas situações mais precárias de trabalho aqui no Brasil. Nós é que trabalhamos mais e ganhamos menos, né? Os postos de chefia, eles não estão sendo ocupados por mulheres negras. Essa é uma questão urgente, assim, para a igualdade da mulher negra, assim. Postos dignos de trabalho, salário digno, sabe? Reconhecimento do nosso esforço, do nosso trabalho. O olhar que a gente tem mesmo com relação a principalmente essas mulheres negras periféricas precisa ser mudado, cara. Porque a mulher negra periférica, ela é olhada, assim, de uma maneira extremamente preconceituosa. Pejorativa, exatamente, barraqueira. Sabe? É só a mulher que quer saber do funk, é só a mulher que quer correr atrás de homem. Mulher negra periférica é muito mais do que isso. Tem muita menina negra, tem muita mulher negra periférica que tá aí batalhando, tá aí tentando ganhar o seu pão de cada dia, tá aí sendo arrimo de família, entendeu? E que precisa ter condições melhores.
Outra questão muito importante, assim, eu pensei sobre isso para colocar, e aí quando eu fui pesquisar, eu vi que o quanto isso é importante, que é a questão da representação política. Nós, mulheres negras, não temos quase ninguém no poder, na representação política. Assim, em 2016, 14,2% do total de candidaturas a vereador no Brasil era de mulheres negras. Nem chegou a 15%, tá? E na categoria de prefeituras no Brasil, mulheres negras concorrendo a prefeituras não chegou a 1%. A política, ela é feita, na sua maioria, de homens brancos. Claro. E a gente aceita isso. A gente acha que tá tudo ok, não. A gente falou de creche, a gente fala de políticas públicas. A gente nunca vai ter isso efetivamente enquanto mulheres negras não estiverem lá na política, nos representando, olhando para a mulher negra. A gente tem que pensar nisso, assim, urgentemente. Pra ontem. Não é nem até 2030, não. Outro ponto é o reconhecimento social da nossa capacidade intelectual. Assim, as pessoas olham pra gente como uma bunda, tem que ser a gostosa, a porque mulata. É pra isso que você serve, pra ser a mulata, pra ser a globeleza. E aí, quando você fala das suas questões intelectuais, quando você fala que você escreve, quando você fala que você é graduada e você tá buscando... Aí as pessoas ficam... Oi? Como assim? Te desacreditam. A nossa capacidade é tão grande quanto a de qualquer outra pessoa, sabe? A gente pode se desenvolver intelectualmente quanto um homem branco, quanto uma mulher branca, quanto um homem negro. Tudo isso que a gente está falando aqui resulta muito em quê? Em saúde mental destruída. Porque a gente cresce sem autoestima, a gente cresce sem acreditar na nossa capacidade, a gente cresce totalmente dependente do olhar do outro, da aprovação do outro. Sem reconhecer a nossa estética, exatamente. Sem gostar de que a gente é. E é um assunto que a gente precisa, assim, focar muito, porque a gente não tem consciência disso. A gente normaliza isso. Tipo, você não pensa, tudo que aconteceu comigo na minha vida resultou no que eu sou hoje. E assim, a minha saúde mental tá destruída por causa disso. A gente não tem nem consciência do que é saúde mental. Se é difícil pra gente que tá aqui na cidade, pra gente que é estudada, pra gente que tem mais acesso à informação, conversar sobre isso, como é que essa informação chega lá pra negra periférica? E mesmo se chegar também, cara, o que é oferecido pra melhorar a situação dela? Vamos bater nessa tecla. A gente precisa pensar na nossa base. A gente precisa pensar nas meninas negras, porque tudo começa lá. Sabe? Então, se você tem uma menina negra que cresce retraída, cresce ouvindo sobre a mulata, cresce ouvindo sobre a globeleza. Exatamente. Se você cresce condicionado por tudo isso, vai resultar em todos esses fatores que a gente já citou aqui durante esse vídeo. Sabe? Então, a gente precisa pensar na nossa base, a gente precisa fazer com que as nossas meninas conheçam a nossa história e que elas se orgulhem disso. E fomentar a capacidade delas intelectual, fomentar a sede nelas de aprender, de conhecer coisas novas, mostrar a elas que não há limites, que elas podem explorar o conhecimento. Que a gente está falando de 2030, em 2030 essas crianças vão estar grandes, vão estar adultas. O que a gente está fazendo por essas crianças? Como a gente está educando essas meninas negras? Como elas serão mulheres negras no futuro? Mais uma vez, muito obrigada à ONU Mulheres pelo convite. A gente ficou muito feliz mesmo. Muito honradas mesmo. Se você também está aí, quiser falar isso a respeito no Facebook, fazendo um vídeo, usa as hashtags Julho das Pretas e a hashtag Sou Negra e Quero Falar. E assim, o seu discurso, a sua história, o seu comentário, o seu depoimento é importante. Faz a diferença, sim. Por favor, compartilhem esse vídeo. Muito importante. Compartilhem, curtam, comentem e para quem não é inscrito, se inscreve no canal. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.